Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Falávamos num vídeo anterior sobre o medo da morte. Por que temos o medo da morte? E hoje nós vamos falar sobre o medo propriamente dito. O medo que nós temos aqui, né, no mundo material, né? Ou seja, como é que a gente pode fazer para desafiar o medo e ser uma pessoa sem medo? Lembrando que nós precisamos tomar cuidados. O instinto, né? Ele faz parte do corpo físico e nós temos um instinto que nos preserva com relação aos perigos. Mas o medo, propriamente dito, né? Vamos começar contando uma historinha bem assim pequenininha, bem interessante. Contam as lendas que um espião foi preso e condenado à morte pelo general do exército persa. Sua sentença era o fuzilamento. Mas o general tinha um hábito diferente e sempre oferecia ao condenado uma outra opção. E essa outra opção era escolher entre o pelotão de fuzilamento ou entrar por uma porta preta. Com a aproximação da hora da execução, o general ordenou que trouxessem o espião à sua presença para uma breve entrevista. Diante do condenado, o general fez a seguinte pergunta: o que você quer? A porta preta ou o fuzilamento? A escolha não era fácil. Por isso o prisioneiro ficou pensativo. E só depois de alguns minutos deu a resposta: prefiro o fuzilamento. Porque a porta preta, ele não sabia o que tinha depois dela. A gente vai falar daqui a pouco. Já o pelotão de fuzilamento ele estava vendo. Aí continua assim. Depois que a sentença foi executada, o general virou-se para o seu ajudante e disse: assim é com a maioria dos homens. Prefere o caminho conhecido ao caminho desconhecido. Mas, general, o que existe atrás da porta preta, né? E o general respondeu: existe a liberdade. E poucos foram os homens corajosos que a escolheram. Essa é uma das mais fortes características do ser humano. Optar sempre pelo caminho conhecido por medo de enfrentar o desconhecido. Geralmente as pessoas não abrem mão da acomodação que uma situação previsível lhes oferece. É a chamada situação do conforto, né? É aquela situação em que nós já conhecemos tudo que vai acontecer e nós não saímos dali. Isso, lamentavelmente, nos impede de crescer, de evoluir, porque nós precisamos realmente de novos conhecimentos. É mais fácil ficar com a segurança do que já se sabe do que aventurar-se a investigar novos caminhos. É por essa razão que muitos não abrem mão de conceitos e preconceitos para não se expor a novas ideias e raciocínios que exigem uma certa dose de ousadia. Em vez da liberdade de pensar e agir, preferem o bombardeio de ideias já elaboradas pelos outros, nem sempre bem intencionadas. Acomodam-se facilmente a copiar modos e costumes, em vez de usar a razão e o discernimento para construir seu próprio modo de viver, sua personalidade. A tudo isso se chama clonagem das ideias. É interessante que a nossa vida nos apresenta muitos exemplos assim, né? O Espiritismo é uma religião que tem 163 anos. Ela é muito nova. E o Espiritismo veio nos trazer ensinamentos que nós desconhecíamos. Muito embora sempre reafirmamos que o Espiritismo vem reviver os ensinamentos que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Só que explicado agora para nós, espíritos, que com o passar do tempo nos tornamos criaturas mais capazes de raciocinar, de entender, porque nós exercitamos a nossa inteligência. Mas Jesus mesmo disse, né, em uma das suas conversas, que era necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Ou seja, vamos repetir a frase:
Jesus disse que era necessário nascer de novo. E a doutrina espírita vem, 18 séculos depois, nos dizer de forma clara o que significa isso. Para que a gente entendesse que ele estava falando da reencarnação. Muito embora muitos amigos nossos de outras religiões não concordem com essa nossa argumentação, o que não tem nenhum problema. Costumo muitas vezes, em conversa com amigos de outras religiões, né, em que a pessoa pergunta alguma coisa, porque se a pessoa não perguntar, a gente não vai dizer nada, mas a pessoa pergunta, né? Mas como é que você pode acreditar nisso, né? A vida é uma só, né? Está escrito em muitos lugares, né? Como é que você pode acreditar nisso? Eu falei, olha, nós podemos encerrar a conversa por aqui, porque ninguém muda ninguém. Essa é a realidade. A gente só muda se quiser mudar. E mudança exige um esforço muito grande. Mudar, conforme um amigo nos disse uma vez em uma reencarnação, mudar dói. E certamente exige de nós, né, sairmos então daquela situação cômoda em que a gente vive, muitas vezes, para fazer coisas diferentes. Por isso que mudar, por exemplo, profissionalmente, exige muito de nós. Exige uma adaptação muito grande. Então tudo vem no seu momento correto. Mas nós encerrávamos muitas vezes a conversação dizendo assim, olha, não importa que você agora não aceite essa ideia, mas tenha certeza de uma coisa, você vai desencarnar. E depois de um certo tempo desencarnado, você vai observar que você continua vivo. O corpo está enterrado. O corpo perdeu suas energias. Houve a morte do corpo físico. Mas você vai lembrar-se de que alguém certa vez lhe disse que a morte realmente não existia. Então é tudo questão de tempo. Então é mais fácil ficar com a segurança do que já se sabe do que aventurar-se, né, a investigar novos caminhos. A isso tudo se chama clonagem das ideias. É por essa razão, por exemplo, que os adolescentes são facilmente levados por um único caminho, já trilhado pela maioria, pela necessidade de aceitação no grupo ou por insegurança. Isso é um perigo muito grande. Nós precisamos usar a nossa personalidade para escolhermos o caminho que seja certo, né? Não podemos entrar naquela situação que jornalisticamente se fala, né? Que é acompanhar o que é o estouro do rebanho. Por onde vai um pensamento, centenas de pessoas acompanham aquele mesmo pensamento, sem analisar se aquilo está correto ou não. É por essa razão que muitos daqueles que detêm o poder insuflam ideias e medos em pessoas que não se arvoram a pensar em liberdade. Hoje estamos vivendo momentos difíceis aqui em nosso país, na área política, onde uns defendem uma área, outros defendem um outro lado. E é uma briga constante. E enquanto um briga, querendo impor a sua ideia, e o outro faz o mesmo, o país deixa de crescer. É necessário que a gente converja. Mesmo que a gente não concorde com os pensamentos, a gente tem que trabalhar com um único objetivo, o progresso, o crescimento. São exemplos que, por exemplo, nós encontramos nas redes sociais, onde nesse exemplo foi colocado o seguinte: um grupo de 8 pessoas senta-se em uma mesa de um grande restaurante e cada um deles pedem um prato diferente. Mas, no entanto, conversam animadamente, apesar de que cada um gosta de um tipo de comida. Por isso que eles pediram pratos diferentes. Nós também devemos trabalhar dessa forma, para que a gente encaixe, então, aquilo que verdadeiramente nós viemos aqui buscar, que é o nosso equilíbrio. Para se ter uma amostra disso, né, ou seja, da facilidade com que as pessoas são manipuladas, basta observar o sucesso que as músicas de mau gosto, de rimas pobres, de palavras chulas e conteúdo pernicioso, como elas têm feito sucesso junto a uma parte muito expressiva da população,
e trazidas para nós através dos meios de comunicação em massa. E a gente aceita, ou muitas pessoas aceitam, com facilidade. E nós estamos vivendo justamente esse momento, em que, em termos de música, em termos de cultura, o momento é de muito desequilíbrio. Tanto que a gente observa que nas lives musicais, que estão sendo feitas assim em grande quantidade agora, nós observamos que aqueles artistas que já têm mais maturidade, aquilo que eles cantam tem harmonia musical e tem letra com conteúdo. Já os novos artistas, lamentavelmente, observamos que se encaixa justamente nisso aqui, olha, palavras chulas, e que as pessoas acabam aceitando. É a clonagem das ideias, dos maneirismos, dos modismos. Aos domingos, pode-se ligar à televisão e passear pelos canais abertos, para que esta tese se confirme. Só se vê as mesmas imagens e o mesmo batuque, os mesmos conjuntos musicais com os mesmos gestos combinados, a mesma rima pobre, a mesma situação, ajudando uma família pobre, ajudando uma pessoa pobre. Ou seja, nada de diferente aparece que vai contribuir realmente com a nossa cultura. É preciso ousar e sair desse círculo vicioso da mesmice. É preciso criar, no caso, mais do que urgente, programas que sejam nobres. Existem programas nobres passando na televisão, só que em horários proibitivos, quase sempre depois da meia-noite. Então, programas nobres que desenvolvam nas crianças, nos jovens e adultos, um senso crítico, capaz de lhes propiciar a conquista da própria liberdade. Liberdade de pensar, de agir, de ser. Liberdade de discordar da maioria quando se está convicto de que se está certo. Liberdade de consciência, de fé religiosa. Liberdade de sentir. Por isso que nós precisamos, então, das diferenças que existem, para que nós possamos fazer a escolha que sejam corretas. Por isso que tanto a internet quanto a televisão precisa nos oferecer coisas que sejam diferentes, para que nós possamos nos ajustar àquela que mais está perto da nossa própria consciência. Nem sempre o caminho já batido por muitos é o caminho que nos conduzirá à liberdade. Nem sempre nadar a favor da correnteza é indício de chegada a um porto seguro. Às vezes é preciso escolher um caminho ainda desconhecido da maioria, mesmo que tenhamos que seguir sós. Por vezes é preciso nadar contra a correnteza, optar pela porta estreita, para que se possa vislumbrar um mundo livre, feliz, sem constrangimento, que tornem a liberdade e infelicitam os seres. Por isso que precisamos desafiar o medo que temos do novo, do diferente, né? Para que nós possamos crescer, porque a gente cresce assim, com os desafios que aparecem na nossa vida em todos os instantes. Era isso que eu tinha para os amigos e amigas. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.